Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos estudar história, as primeiras cidadezinhas do Brasil. Várias cidades brasileiras, elas preservam a característica de seu passado, mas existem também cidades que elas são construídas recentemente, elas surgiram recentemente, e outras que já são mais antigas. Como foi que surgiram essas cidades mais antigas? Vamos lá para a época dos portugueses. As primeiras cidades surgiram quando os portugueses vieram para o Brasil. Eles tomaram posse do Brasil e o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Isso foi lá no início do século XVI. Com a chegada dos portugueses, eles começaram a explorar um produto. Esse primeiro produto que eles começaram a explorar foi uma árvore de madeira avermelhada que chamamos de pau-brasil. Ela era utilizada para a fabricação de um corante vermelho muito valorizado na Europa e que era usado principalmente para atingir os tecidos. Então, o pau-brasil nesse tempo, ele era muito valorizado, certo? Somente em 1532, o governo português iniciou a colonização do Brasil. Isto é, a exploração de riqueza por meio de povoamento e da produção agrícola. Então, lá para 1532 foi que eles começaram a plantar no Brasil e começaram a explorar a agricultura brasileira. Nessa data, foi enviada ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza. Essa expedição tinha como principais objetivos impedir que os franceses explorassem a costa brasileira e também iniciar a colonização do território para efetivar a ocupação portuguesa no Brasil. Então, eles enviaram Martim Afonso de Souza para o Brasil para que ele vigiasse o Brasil para que nenhum francês viesse para o Brasil explorar. Eles só permitiam os portugueses. Eles não queriam que outro país viesse explorar o Brasil. Quais foram as primeiras vilas e cidades? Quando Martim Afonso chegou no Brasil, ele fundou a primeira vila brasileira, chamada de São Vicente. Nessa época, iniciaram-se o cultivo da cana-de-açúcar para fazer o açúcar. O desenvolvimento dessas atividades contribuiu para a formação de várias vilas e cidades. Então, quem foi que começou com a plantação foi Martim Afonso de Souza. Ele fundou uma primeira vila chamada São Vicente e ele começou a cultivar cana-de-açúcar para a fabricação do açúcar. E foi aí que começaram a surgir as outras vilazinhas que depois se tornaram cidades.